Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é um exercício que envolve determinar, fazer o esboço do gráfico de uma função. A função é y igual a f de x, que é igual a x mais 2, dividido por x² mais x menos 2. Primeiro, que tipo de função que é essa? Lembra, é uma função racional, que é uma razão entre duas funções polinomiais. O numerador é um polinômio de grau 1, o denominador é um polinômio de grau 2, uma função polinomial própria, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. E funções desse tipo, funções racionais, elas são contínuas para todos os pontos do seu domínio. Elas formam curvas contínuas e suaves em todos os pontos do seu domínio. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos aqui é verificar o domínio dessa função, para poder achar os chamados pontos de descontinuidade, que é onde nós podemos encontrar assíntotas, saltos, buracos desse gráfico. Bem, o domínio de uma função racional desse tipo, ele segue a regrinha de divisão por zero. Lembra, divisão por zero não existe. Então, o domínio dessa função, que é a primeira coisa que nós vamos calcular, ele é o seguinte. O domínio da função f é um conjunto de números, valores de x reais, tais que o x² mais x menos 2, essa expressão não pode ser zero. Então, esse é o domínio dessa função. Perceba que esse domínio foi colocado em termos de uma regra. Agora vamos resolver essa regra e verificar quais são os valores de x que obedecem a essa regra. Perceba que o x² mais x menos 2 diferente de zero, ele depende do discriminante, o delta. Lembra que o delta é o nosso b² menos 4 vezes a vezes c, que vai ser o b, coeficiente de x, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o coeficiente de x², vezes c, que é o termo independente, menos 2. Então, esse delta é igual a 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9, delta igual a 9. E os valores de x, eles têm que ser diferentes, Lembra que a nossa é uma inequação? Eles têm que ser diferentes de menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Ou seja, o x tem que ser diferente de menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. Então nós temos aí dois valores de x, o x tem que ser diferente de menos 1 menos 3, menos 4 sobre 2, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 2, E também o x tem que ser diferente de menos 1 mais 3, 2, dividido por 2, ou seja, o x tem que ser diferente de 1. Com isso, a gente pode colocar o domínio dessa função, domínio de f, dessa forma. O domínio é igual a um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de menos 2 e x é diferente de 1. Bem, esses dois pontos são pontos importantes na elaboração desse gráfico. Por quê? Porque nesses pontos, x igual a menos 2 e x igual a 1, nesses pontos onde o x é igual a menos 2 e o x é igual a 1, lembra que não são pontos, não são valores pertencentes ao domínio da função, são valores fora do domínio da função. Porém, nesses pontos nós podemos ter elementos gráficos, nós podemos ter assíntotas, descontinuidades, são chamados pontos de descontinuidade do gráfico.
Vamos começar analisando primeiro as chamadas assíntotas verticais do gráfico. São linhas verticais que podem dividir o gráfico em duas partes. Como é que nós calculamos uma assíntota vertical? Uma assíntota vertical, colocar aqui como AV, ela acontece quando o limite da função f de x, quando x tende a um valor a pela direita ou pela esquerda, isso é igual a mais ou menos infinito. Então essa reta x igual a, quando isso acontece, né, essa reta x igual a, que é uma reta vertical, ela vai ser uma assíntota. Bem, o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar se acontecem assíntotas desse gráfico nesses pontos, x igual a menos 2 e o x igual a 1. Se em algum desses valores nós tivermos uma assíntota no gráfico, nós vamos ter uma linha vertical dividindo esse gráfico. Vamos começar pelo menos 2. Então nós temos que fazer dois limites, né? Primeiro quando x igual a menos 2. Vamos fazer dois limites. O limite dessa função, quando x tende a menos 2 pelo lado direito, e o limite desta mesma função, quando x tende a menos 2 pelo lado esquerdo. Lembra que a nossa função, ela é o x mais 2, dividido pelo x quadrado, mais x menos 2. Então, x mais 2 dividido por x quadrado mais x menos 2. Bem, aí nós vamos observar o seguinte, como é que eu resolvo esse limite, né? Nós já sabemos que para x igual a menos 2, não adianta eu jogar o valor de x igual a menos 2 aqui, menos 2 mais 2 vai dar 0, e aqui o menos 2 ao quadrado, menos 2 também vai dar 0, então divisão por 0, 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é uma indeterminação, então tem que resolver essa indeterminação. Porém, nós sabemos o seguinte, se eu tenho uma expressão do tipo ax² mais bx mais c. E eu conheço as raízes x1 e x2, isso pode ser fatorado na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então eu posso usar esse fato para resolver esse limite por limites equivalentes. Ou seja, vou reescrever esse limite da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a menos 2 pela direita de x mais 2 dividido por... Perceba que nós sabemos que nessa expressão aqui, x² mais x menos 2, o a é igual a 1, né? Então o a é igual a 1, 1x², então 1, não precisa colocar. E as raízes são menos 2 e 1. Então aqui eu vou ter x menos 2 e x menos 1. X menos 2 é x mais 2. Então isso aqui vai ser dividido por x mais 2 vezes x, né? X menos a segunda raiz, então x menos 1. Perceba que dá para fazer uma simplificação aqui, né? Nós podemos simplificar a sentença. O x mais 2 do numerador corta com o x mais 2 do denominador. E nós vamos ter um novo limite, que vai ser igual a limite quando x tende a menos 2 pelo lado direito da expressão 1 dividido por x menos 1. Perceba que agora eu já posso substituir o valor de x igual a menos 2, que nós temos agora uma função cujo domínio da função, né? Perceba que esse limite aqui é equivalente a esse,
Nós temos um outro limite lá, mas que o resultado é o mesmo, e nesse limite aqui o domínio da função não exclui o menos 2. Perceba que o domínio da função aqui exclui só o número 1, né? Então nesta função aqui, se eu substituir o x por menos 2, isso aqui vai ser igual a 1 dividido por menos 2 menos 1, que vai ser igual a menos 1/3. Então, nesse ponto aí, o nosso valor limite dessa função, quando x tende a menos 2 pelo lado direito, para valores maiores que menos 2, o valor da função se aproxima de 1/3. Perceba que o raciocínio vai ser o mesmo aqui, né? Então, esse limite aqui, se nós fizermos os mesmos desenvolvimentos, nós vamos terminar na mesma expressão. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda, de, né? Fazer o mesmo desenvolvimento, vai simplificar, 1 sobre x menos 1. O resultado é o mesmo, é a mesma função, isso aqui vai ser igual a 1, dividido por menos 2 menos 1, que vai ser a mesma coisa, né? Menos 1/3. Então, o que acontece nesse ponto aí, no x igual a menos 2 e no y igual a menos 1/3? Nós vamos ter no gráfico dessa função a seguinte situação. Ó. Imagine aqui o eixo y, o eixo x, o x igual a menos 2, o y igual a menos 1/3. O valor limite dessa função. O valor limite dessa função, quando x se aproxima de menos 2 pelo lado direito, é 1/3. O valor limite dessa função, quando x se aproxima de menos 2 pelo lado esquerdo, também é 1/3, 1/3 negativo, menos 1/3. O que significa isso? Significa que neste ponto aqui nós temos uma bolinha vazia nessa função. Ou seja, imagine que nós temos aqui a curva da função, né? Quando x se aproxima de menos 2 pela direita ou pela esquerda, a curva da função se aproxima desta bolinha vazia, né? Mas o menos 2 não faz parte, né? Não faz parte do domínio da função. Então nós temos aqui uma bolinha vazia no ponto em que x igual a menos 2 e o y igual a menos 1/3. Então nós já achamos um primeiro elemento do gráfico dessa função. Esse gráfico ele tem uma bolinha vazia no ponto em que x igual a menos 2 e o y igual a menos 1/3, certo? Nós vamos anotar esse primeiro elemento gráfico e procurar o segundo elemento gráfico, né? Que seriam os mesmos limites, só que agora quando x tende a 1 pela direita ou pela esquerda. O que nós já sabemos desse gráfico? O primeiro elemento gráfico que nós descobrimos é que no ponto P, x igual a menos 2, né? E o y igual a menos... É um dos pontos de descontinuidade, né? X igual a menos 2 é um ponto, é um valor do eixo x, onde nós temos uma descontinuidade no gráfico. Nós temos nesse ponto aqui uma bolinha vazia. Então, nosso gráfico vai ter uma bolinha vazia. E agora nós vamos olhar o outro ponto de descontinuidade, que era o menos 2, né? Resolvendo aqui o domínio da função, menos 2 e o 1. Então, agora para x igual a 1, nós vamos resolver os mesmos limites. Lembra que esse limite ele é igual ao limite quando x tende a 1 pela direita. Nós já fizemos a continha, né? Nós sabemos que o x mais 2 daqui de cima vai cortar com o x mais 2 daqui de baixo. Lembra que a fatoração dessa expressão, x² mais x menos 2, é x mais 2 vezes x menos 1. Né? Então o x mais 2 aqui corta com esse e sobra 1 sobre x menos 1. E que quando nós substituímos aqui o x por 1, agora tem um problema, né? Agora tem um problema aí semântico que é importante, lembra? Nós substituímos por x igual a 1 e obtemos a seguinte expressão, 1 menos 1, 0. 1 dividido por 0. Aí nós temos que nos lembrar do seguinte,
uma regrinha de limites, né? Quando nós temos uma constante k dividido por zero, mas na verdade não é uma divisão por zero, é um número próximo de zero por valores maiores ou menores que zero. Fazendo o jogo de sinais, o resultado dessa expressão é mais ou menos infinito. Então essa regrinha vai ser aplicada aqui. Porque o x que nós estamos usando aqui não é igual a 1. O x ele se aproxima de 1 pelo lado direito. Então é um número maior que 1, porém próximo de 1. Um número bem próximo de 1. Pense num número assim, 1,1. Ele é maior que 1, está do lado direito, e ele é próximo de 1. 1,01. Ele é maior que 1, está do lado direito e é próximo de 1. 1,001. 1,0001. Então, números desse tipo são números maiores que 1 e próximos de 1. E números desse tipo, quando eu faço a conta de números desse tipo menos 1, o resultado não é zero. O resultado são números próximos de zero. Como esse x é maior que 1, a diferença é positiva. Então eu tenho aqui uma aproximação de zero pela direita. E o numerador também é positivo. E aí nós temos uma regra, né? Mais com mais dá mais. Então o resultado dessa expressão é mais infinito. Então nós temos aqui mais infinito. Bem, e quando x tende a 1 pela esquerda? É a mesma coisa. Nós temos aqui um limite. Um limite quando x tende a 1 pela esquerda, né? De 1 sobre x menos 1. E o raciocínio é o mesmo. Nós temos aqui 1, numerador é 1, denominador é 0, se o x fosse igual a 1. Lembra, x não é igual a 1. X é um número que se aproxima de 1, agora pelo lado esquerdo. Pensem no número do tipo 0,9. A diferença entre 0,9 e 1 seria de menos 0,1. Pense agora no número 0,99. 0,99 menos 1, menos 0,01. Pensa no 0,999. 0,999 menos 1, a diferença é 0,001. Ou seja, quanto mais próximo de 1 estiver o valor de x pelo lado esquerdo, mais próximo de zero estará essa expressão, porém por valores negativos. Ou seja, nós temos aqui uma aproximação de zero pela esquerda. E o numerador é positivo. Fazendo o jogo de sinais, mais com menos, menos, isso é igual a menos infinito. Isso define para nós uma assíntota, né? Uma cinta vertical. Ou seja, a reta x igual a 1, né? Ela é uma assíntota vertical desse gráfico. Então nós temos um outro elemento gráfico, né? Um outro elemento desse gráfico. Nós já sabemos que em x igual a menos 2, y igual a menos 1/3 eu tenho uma bolinha vazia. E nós sabemos também que em x igual a 1 eu tenho uma cinta vertical. Nós vamos começar a construir aqui o nosso esboço desse gráfico, já com esses dois elementos, ok? Nós já temos dois elementos desse gráfico. No x igual a menos 2, né? Então no x igual a menos 2, ó, menos 1, menos 2, tá? No x igual a menos 2. E no y igual a menos 1/3, colocar esse menos 1/3 mais ou menos nessa posição. Então, nessa posição aqui, né, mais ou menos nessa posição, nós temos uma bolinha vazia. E no x igual a 1, né, vamos botar aqui o x igual a 1 mais ou menos por aqui, ó, nós temos uma assíntota vertical desse gráfico. Então, uma linha vertical que vai dividir esse gráfico em duas partes, a parte do lado direito e do lado esquerdo. E mais, nós sabemos que quando x tende a 1 pela direita, ou seja, quando x se aproxima de 1
do lado direito, deste lado, o que acontece com o gráfico da função? O gráfico da função sobe para mais infinito. Então nós temos um gráfico aqui que sobe, né? Um gráfico que sobe para mais infinito. E quando x tende a 1 do lado esquerdo, né? O x tende a 1 aqui do lado esquerdo, nós temos um gráfico que desce para menos infinito. Então o gráfico desce aqui do lado esquerdo, né? O gráfico desce aqui para menos infinito. Então nós já temos alguns elementos gráficos. O que falta agora? Falta verificar a cinta horizontal. Lembra que nós temos as cintas horizontais e as cintas verticais. As cintas verticais são verificadas com esse limite. Limite da função f de x, quando x tende a a, pela direita ou pela esquerda, sendo a seus pontos de descontinuidade. Se isso aqui der mais ou menos infinito, eu tenho uma cinta vertical. E a cinta horizontal? Vamos ver. Uma cinta horizontal ela é verificada quando nós temos o limite da função f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, e isso aqui é igual a uma constante k. Então, nesse caso, a reta y igual a k, né, y igual a k, passa a ser uma cinta horizontal desse gráfico. Então, nesse caso aqui dessa função, nós temos que verificar dois limites. O limite da função, que é o x mais 2 dividido por x² mais x menos 2, quando x tende a mais infinito, e o limite dessa mesma função, x mais 2 dividido por x² mais x menos 2, quando x tende a menos infinito. E aí nós temos várias regras para usar, né? Nós podemos, como é uma função racional, são funções polinomiais, nós podemos buscar aqui no denominador o maior expoente da variável x, né? No caso x², dividir toda a expressão por x² e buscar, né? Lembra que a regrinha para esses limites é quando eu tenho uma constante k dividido por mais ou menos infinito, o resultado é zero, e buscar essa regrinha, né? Se eu dividir tudo por x², por exemplo, fica imediato que 2 dividido por x². Quando x tende a infinito é zero, 2 dividido por x² é zero, x dividido por x² simplifica, fica 1 sobre x é zero, ou seja, nós vamos ter aí uma série de regrinhas, mas todas elas resumem o seguinte: basta pegar os maiores expoentes, né? Basta verificar o limite, né? Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito, que vai ser a mesma coisa aqui, limite quando x tende a menos infinito, né? Se eu pegar os maiores expoentes, no numerador é x, no denominador é x², x sobre x² simplifica, né? Você simplifica e vai obter 1 sobre x, né? 1 sobre x, que é x, dividido por x², corta 1 sobre x. Como x tende a infinito, número sobre infinito é zero, então nós temos aqui uma cinta horizontal, né? Uma cinta horizontal na reta y igual a zero. Então, y igual a zero, ela é uma assíntota horizontal desse gráfico. E perceba que y igual a zero, ela é o que? O y igual a zero é o eixo x. Então o eixo x funciona como assíntota, de tal forma que quando x tende a mais infinito, o gráfico da função, lembra, se o x tende aqui para mais infinito, vamos esticar um pouquinho mais esse gráfico, ó. Se o x tende aqui para mais infinito, o gráfico da função que já está aqui na parte de cima, ele se aproxima desta reta, y igual a zero. E quando x tende a
menos infinito, o gráfico que já está aqui na parte de baixo, ele se aproxima também desta reta, né? Desta reta, fazendo esta curva, né? Fazendo esta curva e esta curva no eixo, né? No eixo X, que funciona como uma cinta horizontal do gráfico. Perceba que tem um detalhe, nós já sabemos que esse gráfico ele vai passar por aqui, olha, ele passa por aqui, olha, ele tem um ponto aqui, menos 2 e 1/3, em que ele tem uma bolinha vazia, ou seja, esse gráfico ele tem esse aspecto, ó. Ele passa por esse ponto, uma bolinha vazia, né? Ele vai descer e vai se aproximar dessa cinta vertical. Mesma curva desse lado, não é? Uma curva parecida desse lado, né? Vai fazer esse movimento, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e ele vai cortar o eixo Y nesse ponto. Perceba que nesse ponto aqui o x é 0. Perceba que é um ponto que está sobre o eixo Y, né? Então se o x for igual a 0, né? Se o x for igual a 0, o que vai acontecer? Se o x for igual a 0, nós vamos ter, se o x for igual a 0, o y vai ser igual a 0 mais 2, 2, 0 ao quadrado é 0, mais 0 também é 0, menos 2, né? 2 dividido por menos 2, o y é igual a menos 1. Então esse ponto aqui seria o menos 1 no nosso gráfico. Corresponde ao ponto em que x igual a 0, y igual a menos 1, que é o ponto em que esse gráfico intercepta o eixo y. Perceba que o y igual a 0, que é o eixo x, ele não é cortado, ele é uma assíntota, né? Então esse gráfico, como ele tem apenas dois ramos, né? Um ramo aqui do lado direito, um ramo do lado esquerdo, ele não corta o eixo x. Nós não temos ponto, né? Em que o y é igual a 0. Se bem que se você colocar o y igual a 0 aqui, põe o y igual a 0, multiplica em cruz, x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Ah, mas corta no x igual a menos 2. Não. Lembra que menos 2 não faz parte do domínio da função. Tá? Então, nesse caso aqui, seria o esboço do gráfico desta função com esses elementos gráficos todos. Uma cinta horizontal em y igual a 0, uma cinta vertical em x igual a 1, uma bolinha vazia em menos 2 e menos 1/3 e um intercepto em y igual a menos 1. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, compartilhe, curta e ajude o canal a crescer. Obrigado.